Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre carcinogênese, né? A gente vai falar sobre vários agentes carcinogênicos, né, que causam câncer, os mutagênicos que vão provocar mutação, né, e a carcinogênese, que é como vai ocorrer ou como vai se desenvolver o câncer. Oncogênese, a gente fala na patogênese, né, de neoplasia no geral. Então, assim, ó, relembrando, a gente tem os proto-oncogenes, que são genes que promovem proliferação celular. A gente tem os genes supressores, né, que vão impedir uma proliferação celular exagerada, né, tem que ter um contrabalanço aí. Existem os genes de apoptose, os pró-apoptóticos, os anti-apoptóticos, que são importantes para o equilíbrio também. Existem os genes de reparo do DNA, que são muito importantes. Então, esses genes todos, eles atuam no ciclo celular, tá? Então, a gente vai ter lá no ciclo celular aquela fase G0, né? E a gente tem, então, como é que eu vou dizer, no sentido horário, G1, quando ele começa a proliferar, G2, e aí a gente tem a mitose. O ciclo celular é muito importante, certo? Então, o que acontece? A gente perde, nas neoplasias, pode haver uma perda dos genes supressores, como, por exemplo, o P53 e o gene do retinoblastoma, RB, né? Um dos genes mais mutados nas neoplasias é o P53. Os genes promotores, digamos assim, também sofrem mutações e vão estimular a proliferação. O gene oncogene mais mutado é o gene RAS, tá? E é aquilo que eu tinha falado, alguma alteração nos genes da apoptose e também a alteração nos genes de reparo do DNA. Então, tudo isso acompanha o que a gente chama de carcinogênese, em que a gente vai ter o desenvolvimento do câncer, que é um dano genético não letal. Bom, a carcinogênese, por conceito, é um processo que vai acontecendo em etapas. Então, existem várias etapas em que ocorrem várias alterações genéticas ou mutações, enfim, e aquela única célula que é a célula que vai dar origem, né, a vários subclones. Então, a célula, primeiro, ela é iniciada, digamos assim, ela é exposta a um agente exógeno ou endógeno, né? Mas ela precisa de mais para ela sofrer mutação. Então, assim, ó, os tumores, por que eles são tão agressivos? Porque a gente tem uma origem monoclonal, né? E o que acontece? Existe esse agente carcinogênico, vamos repetir várias vezes isso, que vai fazer com que, né, essa célula seja iniciada. À medida em que ocorre a promoção, porque existem agentes promotores, que nós vamos ver depois, vai acontecendo, né, uma replicação maior, tá? E cada vez mais vão formando subclones. Esses subclones, eles vão ficando cada vez mais poderosos, tá? Porque existe aqui também o que a gente chama de lei de Darwin, que as células que não são boas ali no câncer, elas são eliminadas. Ou seja, cada vez mais os subclones vão ficando mais heterogêneos e de um potencial agressivo muito grande, tá? Que é uma característica bem importante, certo? Então, a gente sabe também que existe nesse meio de campo dessa carcinogênese, existe o nosso sistema imune, né? E isso já foi evidenciado, por quê? Porque a gente sabe que tem muitas neoplasias que se desenvolvem em pacientes
que são imunossuprimidos ou pacientes HIV. Então, é importante e a gente sabe que existem características do câncer que são as características fundamentais, né, que fazem com que o câncer seja autônomo, né, e suficiente, autossuficiente, digamos assim, tá bom? E esse também, aí, esses fatores todos, eles fazem com que ocorra, então, essa evolução genética, essas alterações genéticas e a seleção, que vão tornar ele agressivo e que vão ser responsáveis também por não funcionar adequadamente a quimioterapia. Então, a gente divide a carcinogênese em duas etapas, a fase pré-clínica e a fase clínica. A fase pré-clínica é aquela que eu falei, a iniciação, quando existe a exposição a um agente, né? Esse agente pode ser químico, físico ou, digamos assim, microbiano ou viral, né? Que seria biológico. Aí ele vai ter o processo de promoção através de outros agentes e vai sofrer uma multiplicação da célula iniciada. Isso causa o crescimento, e aí, quando a gente tem realmente a progressão, com a expressão de vários genes que começam a ficar alterados, e a gente perde a, a regulação, né? A gente vai tendo mutações adicionais, e aí começa a surgir características clínicas da neoplasia. As mutações que a gente fala aqui, né, elas são mutações que podem ser espontâneas, isso é mais raro, elas podem ser adquiridas, que é o mais comum, que são aqueles agentes que a gente falou, e existem mutações herdadas, como no xeroderma pigmentoso, por exemplo. Isso aparece em 10 a 20% da população, tá? Então, de novo, a gente não vai esquecer isso. Interação do agente com o DNA da célula-alvo. Primeira etapa, tá? Aqui, agentes físicos, químicos, biológicos induzem a mutação. Eles agem nas células-alvo, seja célula de reserva, seja basal, seja tronco, ou até na célula que está em G0, né? A promoção é quando se expressa aquela alteração, tá? E eles vão estimular a proliferação celular. Aqui começa a expansão clonal e a alteração do fenótipo. A célula vai ficando mais, vão formando os clones mais agressivos. Então, ela já foi iniciada, já foi promovida, então a gente vai ter muita proliferação, a neoplasia começa a ter capacidade de invasão e metástases, surgem as alterações químicas e as manifestações clínicas nesse momento. Aqui é legal porque a gente vai vendo, ó, a gente tem então uma célula, né? E tem agente químico, biológico e radiação, e agente de radiação, por exemplo, eles vão atuar naquela célula, que era normal. Aqui ocorrem também alterações genéticas, que depende muito do tipo de órgão e câncer que está se desenvolvendo. Então, a célula está iniciada. Ela vai sofrer promoção aqui também. E ela, nesse momento, já é uma lesão pré-neoplásica, como acontece com aquelas NIC no câncer de colo uterino, certo? Aí aqui tem as alterações genéticas e uma progressão maior com heterogeneidade celular e manifestações clínicas. Isso é bem interessante. Então, assim, a gente tem os agentes aqui, que a gente falou, os químicos, tá? Bom, tem bastante coisa para falar dos químicos, mas vocês também podem ler. A gente tem agentes químicos de ação direta e de ação indireta, tá? Então, a gente tem
como ação direta, ele não precisa ser convertido, não tem conversão metabólica. E esses agentes, eles são um pouco mais fracos, entendeu? Mas eles são muito importantes. Algumas drogas quimioterápicas, elas atuam através desse modo, né? Uma ação direta de um agente químico. A gente tem os agentes alquilantes, que se usa algumas vezes em pacientes com linfoma de Hodgkin, certo? Mas ele tem essa ação. E tem o de ação indireta, que ele tem que ser convertido por uma via metabólica endógena. Aqui o exemplo, o grande exemplo, são os hidrocarbonetos e benzopireno. Ou seja, são substâncias, né, que para ser um carcinógeno, eles vão ter que ser convertidos. Os hidrocarbonetos, eles aparecem em combustíveis fósseis, né? A gente também tem o benzopireno, enfim, que são produtos de combustão. E eles são muito implicados, por exemplo, esses produtos, no câncer de pulmão, né? Em quem fuma os hidrocarbonetos. Então, aí, os policíclicos, enfim, que tem um produto ativo que vai ser o responsável, um agente etiológico para o câncer de pulmão. A gente sabe que o principal é o cigarro, justamente porque ele tem esses agentes que a gente está falando, tá? Bom, o que mais? A gente tem aminas aromáticas, corantes, tá? Que também são de ação indireta, certo? Tem a beta-naftilamina, nunca sei dizer esse nome, mas ela aumenta a incidência em 50 vezes, pessoal, do câncer de bexiga nos trabalhadores que são expostos a essa neblina. E isso acontece em quem trabalha em indústria de borrachas. Então, quando vocês podem até ser médicos do trabalho, né? E isso aí é uma coisa importante que vocês vão ter que saber. Tá bem? Então, ele precisa da conversão metabólica, esse agente indireto, digamos assim, tá? E o que mais que a gente pode dizer? Acho que é mais ou menos isso em relação. Vocês vão ver lá no Robbins, vai ter, então, uma tabelinha que fala nos agentes carcinogênicos de ação direta, os de ação indireta, né? Tem outros produtos, isso aqui é interessante, sabe por quê? Agora eu me lembrei de uma coisa, que eu sempre... Existem outros produtos que são fitoterápicos, a aflatoxina B, isso eu sempre falo, porque a aflatoxina B, ela é produzida por aspergilos, certo? E esses aspergilos, eles às vezes eles ficam em grãos ou nozes, e aí ele se desenvolve ali, por um armazenamento claro errôneo. E ele tem, então, uma correlação com o carcinoma hepatocelular. E também amendoim, as pessoas que têm o hábito de comer muito amendoim, né, como o amendoim fica assim nesses celeiros aí mal acondicionados, então isso pode acontecer por ação da aflatoxina, né, que é produzida pelo aspergilos. Existe também inseticidas, a gente sabe que inseticida a gente coloca, por exemplo, em lavouras, e eles estão associados com câncer vocês vão ver se vocês lerem lá no INCA, né, nas estimativas, os agentes etiológicos, ele é associado com câncer gástrico, né? E tem mais um que agora eu me esqueci. Também com câncer de próstata, certo? Então, é uma substância que é importante. E eles falam também lá em nitritos. Então, aqueles alimentos, certo? Que são conservados com os nitritos, eles entram também como fatores etiológicos para câncer, né? Câncer de intestino, câncer de estômago, enfim, certo? Então, esses são os agentes. Bom,
a célula, vocês não podem esquecer uma coisa, que a gente tem uma única célula e ela vai se multiplicar. E eu disse que tem que ter agentes promotores, promoters. Então, existem agentes que também podem contribuir, né, numa soma, que aqui a gente tem hormônios, por exemplo, fenóis, por exemplo, que também agem como promotores dessa ação, desse ciclo aí que a gente falou, de iniciação, promoção, enfim, tá? São os promotores, e eles também têm muita importância nesse esquema nosso todo. Aqui, ó, os promotores. E a gente tem a carcinogênese por radiação, que pode ser por quebra cromossômica, eu sempre me perco, translocação, né, ou outro tipo de lesão também. Então, a radiação, né, seja ela o raio ultravioleta, raio-x, fissão nuclear, eles são bem importantes, tá? Por exemplo, o ultravioleta, ele dá muito, entra como um fator de risco para o carcinoma de pele, né, e melanoma da pele. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu participei do congresso online de câncer de pele, em que ele colocou que, como é que se diz, o bronzeamento artificial, aquela, né, luz lá, também é um fator de risco para câncer, bem estabelecido, e que seria, inclusive, proibido pela Anvisa fazer, em função do desenvolvimento. Mas, enfim, né? E a gente sabe também que existe, porque, por exemplo, ó, pessoal, quando teve lá a bomba de Hiroshima, Nagasaki, eu acho que eu botei aqui, deixa eu ver. Não, é que aqui eu coloquei outros, ó, depois a gente fala da bomba, que eu acho que eu tenho um slide. A natureza do agente químico pode ser natural, a aflatoxina, pode ser sintético, amina, pode ser endógeno, hormônio, que também pode agir como promotor, o tabagismo, né, que também é importante. Então, a gente tem a radiação ionizante, que dá disjunção, fusão randômica e mutação de DNA. O efeito é cumulativo, dose dependente e reversível. E aí vem a questão assim, ó, do raio-x ser um fator de risco para a leucemia. E isso aí é que vem naquela questão dos sobreviventes, né, das bombas atômicas de Nagasaki, Hiroshima, né, que depois de um certo tempo, esses pacientes acabaram por desenvolver determinados tipos de câncer, certo? Então, existe também a irradiação terapêutica, o que se vai fazer? Existe, de cabeça e pescoço, e que é uma das origens para o câncer de tireoide. Isso anos depois, claro, né? Mas existe essa condição. Então, Cis, o que a gente diz? Que existem também esses radioisótopos no carcinoma de tireoide. Aqui, ó, que eu falei, a explosão atômica, né, o câncer de pele e leucemia. Que mais? Raios gamas e partículas, né, que causam também alterações de DNA. Aqui é o slide que eu tinha falado para vocês, que eu citei Hiroshima e Nagasaki, né, que aumentou muito os casos de leucemia mielocítica aguda e crônica, claro que muitos anos depois, certo? E também a radiação de tórax, por exemplo, também pode aumentar a incidência desses cânceres aqui, né? Mama, tireoide, cólon, pulmão, né? Podem ter, já é tudo bem, como é que a gente diz, bem estabelecido, que é assim, tá? Não tem como dizer que não, certo? E ainda também que eu queria lembrar que existem nessas questões herdadas, né, o xeroderma pigmentoso, que são pessoas que não conseguem, como é que se diz, pegar raio ultravioleta, que eles desenvolvem lesões
de pele muito severas. E isso não é bom, tá certo? Isso é, como eu disse lá, que podia ser adquirido, herdado, né? Então, é uma condição que a gente também tem que lembrar que é relevante. É um dano que causa, inclusive, tem pessoas que, uma cidade, eu não sei se é em Goiânia, que eles invertem, eles trabalham durante a noite, vivem durante a noite e dormem de dia, porque qualquer raio ultravioleta desencadeia um processo muito severo nessas pessoas, tá? Então, radiação aí. E uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês era sobre o Sir Percival, que ele descobriu, né, que quem limpava a chaminé, né, acabava desenvolvendo o câncer de escroto, certo? O câncer de escroto ele descobriu pela fuligem. E desde aquela época, então, que foi, sei lá, Rafael, o professor Rafael deve lembrar direitinho o ano, eu não me lembro. Mas aí vocês vão estudar também isso, que é uma forma de câncer que acontece nessas pessoas que sofreram essa exposição. Aqui os químicos, eu coloquei os alquilantes, que eu já falei lá, os aromáticos, os corantes azoanilina, que estão associados ao câncer de bexiga, né? A aflatoxina B, na casca do amendoim, eu adoro amendoim, as nitrosaminas e nitritos, que é o trato gastrointestinal. O asbesto, ele está envolvido com câncer de pulmão e de pleura. No câncer de pulmão, pessoal, se tiver uma associação com o cigarro, né, um fumante, e que se expõe ao asbesto, que é uma exposição de trabalho, digamos assim, aumenta em 30 vezes o risco de câncer de pulmão. E na pleura, o asbesto produz uma neoplasia que a gente chama de mesotelioma, tá? Que causa uma lesão em toda a superfície pleural, e ele encarcera o pulmão, né? É muito, muito ruim. O estrogênio também, ó, que é responsável pelo câncer de endométrio e também atua no câncer de mama. Então, as pessoas que fazem reposição hormonal, ou que têm um câncer de ovário, por exemplo, que produz estrogênio, essas pessoas têm que se cuidar, né? Inclusive, a gente, quando estuda hiperplasia do endométrio, a gente fala no estrogênio, né? Que o estrogênio, a hiperplasia do endométrio, ela é causada justamente por um desequilíbrio entre estrogênio e progesterona. Só que a hiperplasia do endométrio, ela pode evoluir, né, para uma hiperplasia complexa, e da hiperplasia complexa para um câncer, ou adenocarcinoma, que vocês já devem ter visto como é que é essa nomenclatura, tá? E o câncer de mama também. Ah, e aqui eu repeti, ó, eu tinha mudado de lugar e eu coloquei de novo aqui, tá? Mas é o mesmo slide. E essa é a tabelinha que eu falei para vocês, que tem lá no Robbins, que vocês podem ler com calma, de todos os agentes carcinógenos químicos, certo? E aí a gente vai entrar numa parte que eu gosto bastante, que é a oncogênese viral e microbiana. Essa é boa. Por exemplo, a gente tem vírus que podem ser RNA ou DNA, tá? E a gente, dentro, aqui a gente vai citar para vocês vários. A gente tem o HTL1, V1, né? Eu sempre, o HPV, o Epstein-Barr vírus, vírus de hepatite B e C e a nossa bactéria Helicobacter pylori. Dentro dos RNA oncogênicos, a gente tem o HTLV1, que é um vírus que causa leucemia de células T. E essa leucemia, ela chega a ser endêmica, tá? No Japão e no Caribe. Mas nos outros lugares não é tanto assim. O que que esse vírus danado faz, certo? Ele tem um tropismo, a gente diz que ele é um vírus linfotrópico de células T humanas. E ele tem tropismo pela célula TCD4.
tá? E isso é muito importante. E ele é transmitido ou por relação sexual, tá? Ou pela amamentação também, pode ser, ou por transfusões. Mas, assim, um dado é que só vai desenvolver neoplasia um percentual baixo, assim, em torno de 3%, 5% das pessoas infectadas. E o período de latência também é grande, é de 20 a 50 anos, certo? E o que tem de importante? Esse vírus, né, ele, como é que é? Ele tem um genoma, óbvio, e esse genoma, ele codifica uma proteína que se chama tax viral, tá? Que transativa os genes das citocinas e os seus receptores nas células T, que são as células infectadas, digamos assim, tá bom? Então, esse aí é um vírus muito associado com esse tipo de leucemia, né? Existe esse gene TAX, né? Mas também existe uma alteração lá no P53. Entre os vírus DNA, tá? A gente tem o papilomavírus humano, que é o HPV. A gente sabe que o HPV, ele pode tanto causar aquelas verrugas que a gente chama genitais, certo? Como ele pode também causar o câncer do colo uterino, né? Qualquer um dos dois. E como é que a gente, como é que eu vou dizer para vocês, a capacidade oncogênica, né? Ela se relaciona muito com aquelas duas proteínas que estão aqui, ó, E6 e E7. Ele precisa dela, porque essas proteínas, elas se ligam com RB e com P53 e vão impedir a ação supressora desses dois genes aqui, né? Que são genes supressores tumorais. É assim que ele vai agir. E a gente tem os HPVs de baixo risco, que estão aqui, ó, o HPV 6, o 11, que dão verrugas genitais, eles podem dar também papilomatose na laringe, tá? E uma coisa que eu li, dois relatos apenas, dois artigos, que associaram o HPV de baixo risco com câncer de pulmão. E isso é uma coisa muito, que não foi muito estudada, mas eu li. E o câncer aqui que eu botei do colo uterino, né, é o HPV 16 e 18. Eles são de alto risco e eles vão causar, principalmente essa, na cervice, mas pode também causar no ânus, né, como a gente diz, ânus genital, certo? Então, mas ele precisa dessas essas duas proteínas para se ligar lá no gene supressor e impedir a ação deles. Muito bem. Além disso, a gente tem esse EBV, que é Epstein-Barr vírus, tá? Ele se associa tanto com patologias como linfoma de Burkitt, um tipo de linfoma, tá? Linfomas que se desenvolvem em pacientes imunossuprimidos e também está associado com carcinoma de nasofaringe, que é uma lesão bem séria, que pode acontecer também, certo? Bom, esse linfoma de Burkitt, pessoal, ele aparece muito assim, tipo, endêmico lá na África. Nos outros lugares é esporádico, mas ele pode acontecer, tá? E a gente pode, existe inclusive imunistoquímica para o Epstein-Barr vírus. Bom, tirando o Epstein, tá? Ele estimula a proliferação de células B. Bom, aí a gente tem aqui, ó, o vírus da hepatite B e hepatite C, que são vírus que vão causar uma infecção lá no fígado, uma hepatite, né?
que é uma coisa bem séria, e a gente sabe que 70 a 85% dos carcinomas hepatocelulares, eles surgem em função dessa infecção por esses dois vírus. E que a gente sabe também que existe uma transmissão sexual, ou por transfusão, né? O efeito, digamos assim, o efeito oncogênico é uma inflamação crônica. E vai estimular essa inflamação crônica o quê? Uma proliferação de hepatócitos. E isso produz radicais livres, certo? E esses radicais livres acabam danificando o DNA. É isso aí, mais ou menos, que acontece. Então, a gente tem esses vírus aí, eles são bem importantes, a gente sabe disso. E aí vem algo que é mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais frequente de se ver e que todo mundo fala, que é o Helicobacter pylori. É uma bactéria, tá? Essa bactéria a gente adquire, tipo, pode adquirir na infância, ficar com ela ali até ela se manifestar. Está associado com sistema de esgoto, com sujeiras. Então, a gente tem muito mais infecção pelo Helicobacter pylori em países subdesenvolvidos. E a presença do Helicobacter pylori no estômago, ele vai causar o quê? Ele causa gastrite, inicialmente, lógico, né? Ele causa úlceras que devem ser tratadas, porque se não tratar, pode evoluir para um câncer gástrico, que a gente chama de adenocarcinoma. Por quê? Porque tem origem adeno em glândulas gástricas, certo? Ou um linfoma de Malte no estômago, que tá, né? Esse é muito importante. É muito importante. O Helicobacter pylori, certo? Então, ele é um bacilo curvado, gram-negativo, e que está envolvido aí nesses dois tipos de câncer. E o que ele faz? A ação seria ativação de linfócitos T e secreção de citocinas ou expressão do gene citocina associada a. Isso aí eu tenho até que ler, mas isso não vou nem perguntar para vocês, é uma loucura. Bom, então, o Helicobacter, ele tem uma citotoxina que é chamada de CAGA, tá? Que está associada também, que a gente tem que lembrar. E ele produz essa inflamação crônica e produz, junto com uma proliferação de células e a produção de radicais livres, como sempre, né? De modo que isso vai causar uma transformação, muitas vezes, maligna, certo? Tanto para um lado quanto para o outro. Opa, aqui. Eu botei de novo, ó, os vírus DNA oncogênicos, HPV, EBV, HBV, os RNA, que são retrovírus, né? Que é o principal deles é o HTLV1, que tem tropismo por aquelas TCD4. Aqui a gente tem as leucemias que estão associadas com esse vírus. Aqui eu boto tudo direitinho, que eu já falei, mas para vocês lerem depois e já memorizando. Também se associa a uveíte, né, e artrite. Os biológicos, eles fazem um dano direto ao DNA. Aqui estão os subtipos, né, das verrugas, e tem os subtipos de baixo risco e os subtipos de alto risco. Sendo que tem vários, pessoal, existem vários tipos de HPV, mas sempre o 16 e os 18 são os mais frequentes e os mais falados, tá? Esses vírus produzem essas duas proteínas e elas vão se ligar com P53, com RB e
impedir a supressão tumoral. Nisso, a célula consegue crescer mais, tá? E tem esse, ó, o EBV, ele infecta células da orofaringe e os linfócitos B. E o HBV causa hepatite. Eu coloquei aqui, ó, que é para a gente ver a sequência lá no câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, a principal causa do câncer de colo uterino é o HPV. E já teve momentos pela... Vocês podem, eu acho legal, olhar na estimativa INCA, que teve anos em que o câncer de colo uterino, ele foi, assim, o primeiro tipo de câncer em mulheres. E daí, né, com todo esse rastreamento que se faz, né, com o citopatológico, que a gente chama de ginecológico e tal, as coisas foram diminuindo, porque enquanto a lesão for restrita à membrana basal, existe possibilidade de curar, né? Quando ela já rompe a membrana basal e ela entra no estroma, aí a gente já tem uma lesão invasiva e um prognóstico pior. Bom, por que eu estou dizendo isso do INCA? Porque o HPV, ele conseguiu, ele estava lá em quinto, quarto, e ele já está em quarto. Ele, em algumas regiões, ele chega até a ser o terceiro, né, em câncer em mulheres. Então, ele é bem importante. A gente tem aqui um epitélio, né, cervical normal, aí o papilomavírus que entra durante, por exemplo, a relação sexual, que pode ter uma microlesão, ele vai infectar a célula infectada vai se multiplicar, elas vão sofrer, ficam assim, elas vão sofrendo alterações, isso não é assim imediato, e elas vão aumentando. A gente tem displasia de baixo grau quando ela compromete metade, né? Quando ela compromete praticamente toda a espessura, mas não toda aqui, a gente diz que é uma displasia de alto grau. Quando ela ainda tem um filetezinho aqui normal, tá? Quando toda a espessura realmente está comprometida, a gente diz que tem um carcinoma in situ, tá? Significa que compromete toda a espessura de um epitélio sem romper a membrana basal. Esse é o conceito de carcinoma in situ. No momento em que ele rompeu aqui, ó, a lesão já é invasiva. Mas a gente sabe, então, que para ele fazer isso, esse bichinho secreta aquelas duas proteínas que vão se ligar aos genes supressores. E aqui está bem interessante de ver, né? Aqui é uma NIC1 com HPV, né? E aqui a gente já tem um carcinoma in situ, com todas as alterações, e uma lesão invasiva. O que caracteriza a displasia? Displasia, por conceito, é uma alteração na arquitetura do tecido, ou seja, ele deixa de ter uma arquitetura normal e ele começa a ter alterado. Na verdade, o que acontece é que a gente começa a ter alterações assim, ó, por exemplo, um núcleo hipercorado, tá? Como vocês estão vendo, razão núcleo citoplasma alterada, ou seja, um núcleo maior que citoplasma, figuras mitóticas, os núcleos, eles não ficam assim, tudo pareadinho, como aqui, né? Eles, um fica para lá, outro para cá, né? Isso é displasia, é a alteração arquitetural de um tecido, tá? No momento em que rompe essa camada basal, como aqui, ó, a gente já tem um carcinoma epidermoide, porque epidermoide teve origem em epitélio plano, não em glândula, né? Então, assim, no colo uterino, na laringe, no brônquio, tá? No esôfago, que são epitélios planos, não são glandulares, a gente tem carcinoma do tipo epidermoide ou escamoso, tá? Tem pessoas que usam o termo escamoso, ou espinocelular.
Quando é um epitélio glandular, como o estômago, por exemplo, a gente chama de adenocarcinoma. Eu coloquei esse desenho, mas no fim, eu acho que ele vai mais complicar, mas enfim. A gente tem o HBV e o HBC, tá? Se soma ainda com álcool, uso de álcool, que também é uma das causas de hepatite, né? A gente pode ter a hepatite, que é um processo inflamatório e que pode evoluir para uma cirrose. E uma cirrose pode evoluir para um hepatocarcinoma ou câncer de fígado. É claro que é muito importante a ação também de outros carcinogênios aqui, que podem causar câncer de fígado, né? Há fatores genéticos e fatores hormonais também. Tudo é uma sequência. E aqui é a sequência do intestino que vocês vão ver muitas vezes, que é a via APC-WNT, ou APC beta-catenina, né, que a gente tem o epitélio normal, e aí inicia alterações, né, do gene RAS, que é um gene do tipo oncogênio, que é um gene que, né, faz a proliferação. E existe também uma alteração desses genes aqui, que causam instabilidade genômica, e aí se forma uma displasia. Mais outras alterações, a gente tem adenoma. O oma vem de benigno, então adenoma é uma neoplasia benigna de origem glandular. E aí, o adenoma, tá? Ele pode sofrer ação de outros genes que vocês estão vendo, TGF-beta principalmente, e ele vai fazer uma displasia de baixo grau, de alto grau, e um carcinoma também in situ, que a gente chama de intramucoso no intestino. E por ação da caderina, enfim, aqui tem ação genética, a gente tem a invasão. A maioria dos cânceres de cólon, eles têm origem, né, por esta via, tá? Origem a algum adenoma que, né, sofreu uma displasia de alto grau e que foi evoluindo. Isso é o que acontece, mas nem todos os adenomas sofrem essa evolução, tá? Isso é uma coisa que tem que deixar claro. Então, assim, ó, todos os adenomas, para serem adenomas, têm displasia, ou seja, têm alteração arquitetural. Nem todos os adenomas vão assim progredir até o câncer, mas a maioria dos cânceres de intestino, eles se originam por esta via, que é a APC beta-catenina, tá? E aqui vem, então, o nosso H. pylori, né, que vai causar uma gastrite, às vezes superficial, pode causar uma gastrite com atrofia, que vai favorecer a proliferação bacteriana e, com isso, produção de nitrosamina. Pode haver, nessa gastrite atrófica, uma associação com metaplasia intestinal. Vocês sabem que metaplasia é um mecanismo adaptativo em que existe alteração de um tecido em outro, né? A gente pode ter um adenoma com displasia e um adenocarcinoma, certo? O H. pylori, ele é um bichinho danado. Então, o paciente vai lá, tá com sintomas, né, sei lá, de azia, enjoo, faz endoscopia, manda para patologia, a gente dá gastrite crônica, presença de atrofia, presença de metaplasia, pesquisa de H. pylori positiva, ou a gente pode dizer densidade baixa, intermediária ou alta, né? Antigamente a gente fazia por cruzes, e aí o médico vai ter que tratar, né? Clinicamente, com medicamento para fazer a erradicação desse H. pylori. E aí vai fazer de novo outra biópsia. Então, na outra biópsia, o que que acontece? Na outra biópsia, ele é para ter sumido, né? Ter curado o processo inflamatório e ter erradicado o H. pylori. Isso nem sempre acontece, às vezes
é mais resistente, demora mais para conseguir erradicar, mas esses pacientes têm que ser acompanhados e tratados, tá? Porque é um fator de risco, é um agente carcinogênico para o câncer gástrico do tipo epitelial, né, que é o adenocarcinoma, e também para o linfoma que dá no estômago, dá no intestino, mas aqui a gente está falando do H. pylori, né, que é o linfoma malte. Então, aqui a gente encerra a aula, mas a mensagem é essa. A gente tem carcinogênese como processo de múltiplas etapas, tá? Esse processo, ele tem uma única célula que é iniciada, ela é promovida, né? Existe promoção, ela é iniciada por agentes químicos, físicos, aí a gente, biológicos, tem agentes promotores, certo? Começa a haver proliferação celular e vão formando subclones que são cada vez mais agressivos, heterogêneos, né? Existe, sim, mutações em genes que entram nesse processo, eles são muito importantes, e no momento em que ocorre a progressão, que vai ficando cada vez maior, começam a aparecer os sintomas. Né? Dentro disso, a gente pode ter, então, uma célula que sofreu uma metaplasia, sofreu uma displasia de baixo grau, displasia de alto grau, carcinoma in situ, que compromete toda a espessura do epitélio, mas não rompe membrana. E carcinoma invasivo, quando rompe membrana, isso acontece em vários tipos de epitélio. No colo uterino, por ação do HPV, né? No brônquio, pela ação das substâncias do cigarro. Então, a gente vê que tem toda essa sequência. Bom, e a gente tem aí esses agentes todos para vocês lerem, conforme estão vendo, em cada órgão tem um fator de risco, que a gente chama, um agente etiológico, que é importante. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.